Existem passagens na Bíblia que nunca foram realmente explicadas, textos que descrevem criaturas, luzes e máquinas que para alguns são só metáforas, mas para quem lê com atenção, parecem relatos de tecnologia de outro mundo. E entre todos esses enigmas, nenhum é tão intrigante quanto os querubins. Os guardiões do Éden. Historiadores tentam reduzi-los a anjos simbólicos, figuras míticas sem uma forma definida. Mas quando a gente analisa a descrição real dessas entidades, percebemos algo muito diferente. Algo que não combina com asas fofas ou estátuas angelicais. Os querubins do Éden se parecem muito mais com máquinas, com vigias, com drones vivos, guardiões com tecnologia além da nossa compreensão. O primeiro registro aparece logo após a expulsão de Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus colocou querubins no portão do Éden com uma espada flamejante que se movia em todas as direções para impedir que os humanos voltassem. Isso não soa como um ser alado tocando harpa? Soa? Soa como uma sentinela armada com uma arma de energia, capaz de varrer qualquer aproximação. Uma espada flamejante que se move sozinha não é uma espada comum. Parece um campo de energia giratório, uma barreira, talvez um artefato de plasma. O texto diz que ela se movia sozinha, sugerindo autonomia. E os querubins estavam lá para operar, controlar ou supervisionar aquele portal. Mas por que tanto esforço para impedir dois seres humanos de voltarem? A resposta talvez esteja no que realmente havia no Éden. A árvore da vida não era apenas simbólica. Em muitas tradições antigas, ela representa conhecimento, longevidade, energia vital, algo que poderia transformar a humanidade em uma espécie avançada demais, muito cedo. O Éden pode ter sido uma instalação, um jardim controlado, um ambiente artificial onde os primeiros humanos foram criados, observados e testados, e para proteger um lugar assim, seriam necessárias entidades altamente avançadas. Não simples anjos decorativos, mas guardiões tecnologicamente equipados. Ao longo das Escrituras, os querubins aparecem repetidamente descritos de uma forma nada humana. O profeta Ezequiel os vê surgindo do céu em uma máquina brilhante, com rodas dentro de rodas, olhos por toda parte e luzes intensas que se moviam como relâmpagos. Muitos estudiosos interpretam isso como uma visão espiritual, mas o texto é extremamente técnico. As rodas dentro de rodas parecem engrenagens concêntricas, sistemas de rotação complexos. Os olhos podem ser sensores, lentes, pontos de observação. O deslocamento em linha reta, independente da direção, lembra uma tecnologia de propulsão antigravitacional, onde uma nave não precisa virar para mudar de rumo. E acima dessa estrutura havia algo parecido com um trono, ou talvez um cockpit. Por que um ser espiritual precisaria de uma máquina? Por que um anjo que deveria ser onipresente precisaria se deslocar em uma estrutura com um mecanismo interno? A resposta mais lógica é que não estamos falando de criaturas espirituais, mas de entidades físicas avançadas, híbridas entre biologia e tecnologia, exatamente como muitas descrições de seres extraterrestres que vemos hoje. Uma civilização altamente evoluída poderia criar máquinas vivas, guardiões biomecânicos, drones conscientes. Parece que Ezequiel viu exatamente isso. Agora imagine esse mesmo tipo de entidade lá no Éden. Não como figuras religiosas, mas como máquinas sentinelas, colocadas ali para impedir o acesso humano a algo extremamente valioso. Esses guardiões também aparecem na Arca da Aliança. Dois querubins com asas estendidas, cobrindo o objeto mais poderoso que os hebreus possuíam. A arca emitia luz, fazia ruído, queimava quem a tocava, derrubava muralhas e causava doenças. Seu funcionamento lembra uma tecnologia de energia portátil. E sobre ela, os querubins. Como se fossem antenas, receptores ou dispositivos de controle. Não era decoração. Era função. Se a gente juntar as peças, percebemos um padrão. Os querubins sempre aparecem onde existe algum tipo de tecnologia sagrada. No Éden, guardavam a árvore da vida. Na arca, protegiam seu mecanismo interno. No templo de Salomão, eram enormes estruturas metálicas cobrindo a sala mais secreta. É como se eles fossem designados para proteger portais, fontes de energia ou conhecimento proibido. Em diversas culturas antigas, encontramos mitos parecidos. Criaturas híbridas de animal, metade máquina, protegendo templos e entradas para mundos superiores. Para alguns são metáforas. Para outros, são descrições de encontros reais com seres que vieram das estrelas. Se os querubins eram guardiões tecnológicos, então a expulsão do Éden ganha um novo significado. Não foi um castigo espiritual, foi contenção. Os humanos adquiriram conhecimento demais, cedo demais. Comeram a fruta, talvez um símbolo para acessar informação genética, consciência avançada ou tecnologia que não deveriam ter, e para impedir que continuassem evoluindo descontroladamente, foram removidos daquela instalação e mantidos longe por máquinas poderosas, programadas para impedir o retorno. Isso levanta uma pergunta ainda maior.
Quem criou essas máquinas? Quem instalou a estrutura do Éden? Quem determinou o que os humanos podiam ou não acessar? Muitos textos antigos afirmam que os deuses criadores não eram seres espirituais abstratos, mas visitantes de outro plano, outro mundo, outra dimensão. Seres com conhecimento de engenharia genética, capazes de moldar a vida, ensinar agricultura, astronomia e construção, e que também eram extremamente protetores de suas tecnologias. Os querubins são uma das melhores pistas para entender essa intervenção. Eles não agem como mensageiros ou seres poéticos. Eles agem como guardiões, como soldados, como máquinas designadas para defender aquilo que não podia cair nas mãos da humanidade primitiva. E quando olhamos para a descrição do Éden, não vemos um jardim místico. Vemos uma área restrita, uma instalação protegida, um laboratório geneticamente controlado com uma tecnologia avançada demais para o mundo. Se tudo isso for verdade, então a pergunta que fica é a mais perturbadora de todas. Os querubins foram destruídos, desativados, levados embora, ou eles ainda estão aqui, em algum lugar escondido, protegendo algo que ainda não deveríamos alcançar? Talvez o Éden não tenha desaparecido. Talvez nós é que tenhamos sido removidos de sua localização real. E os guardiões ainda estejam lá, invisíveis aos nossos olhos, esperando a ordem para aparecer novamente. O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou dessa teoria, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios que vamos desvendar. Obrigado por assistir e até a próxima.